Então, eu tinha comentado um exemplo bem simples para a gente entender a diferença, o que é que vem a ser uma probabilidade condicional, vem o fato de a gente tirar, por exemplo, uma carta do baralho e a gente repor essa carta ou não no baralho e calcular a probabilidade, por exemplo, de ocorrência de tirar uma carta de copas ou uma carta de paus, né? Tem várias situações. Aí a gente falou o seguinte, que dois eventos eles são independentes quando a ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro. E caso eles sejam eventos, eles não sejam independentes, ou seja, sejam eventos dependentes, então, quando a ocorrência de um não afeta a ocorrência do outro. Para a gente resumir logo essa parte aqui de probabilidade condicional, geralmente a gente utiliza a seguinte fórmula. Deixa eu passar aqui. Não, esse aqui foi o exemplo também que comentei com vocês. Quando é que dois eventos são independentes. A fórmula que é utilizada, geralmente, que envolve probabilidade condicional é essa. Que ela diz o seguinte: a probabilidade que dois eventos A e B ocorram em sequência vai ser dado pela probabilidade de A inter B vai ser igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Vamos entender isso aqui melhor. Eu falei de probabilidade condicional, né? Mas geralmente essa probabilidade condicional, a gente utiliza ela para calcular a probabilidade de ocorrência de dois eventos em sequência, né? Para a gente entender melhor aqui, vamos logo para o exemplo. Boa noite. Opa, boa noite, Eli. Então, aqui continuando, suponha que eu tenho um lote. Nesse lote, ele tem 12 peças. Dessas 12 peças desse lote, 4 peças elas são defeituosas. Ok? Então, lá eu tenho suponha que tem uma caixa aqui, com as 14 peças. Tá? Perdão, as 12 peças. Se tem 12 peças, 4 são defeituosas, então, quantas são não defeituosas? 12 peças. Ou vai ter peça defeituosa ou não defeituosa. Se 4 são defeituosas, então... 10, né? 4, 8, né, não? Ó, são 12 ao todo. 12 peças. Aí ele está dizendo que desse lote tem 4 defeituosas. Se tem 4 defeituosas, então vai ter 8 em estado bom, né? Que não tem defeito. Aí ele fala o seguinte: 2 peças são retiradas, uma após a outra, sem reposição. Ou seja, a pessoa ela não vai ver, né? Esse lote aí tá a caixa lá com as peças, ele vai lá, tampa o olho e vai lá e tira uma peça. Aí depois ele tirou essa peça, deixou do lado de fora. Aí ele vai lá e tira outra peça. Então, ocorreu 2 coisas em sequência. No primeiro momento ele tirou uma peça e o segundo momento ele tirou outra peça. Mas só que quando ele tirou a segunda peça, a peça que ele tirou primeiramente, ele não repôs, ele não colocou de volta. Ele deixou ainda do lado de fora. Aí aqui a questão fala o seguinte: qual a probabilidade de que ambas sejam boas? Ou seja, qual é a chance, qual é a porcentagem de chance de que essas 2 peças que ele vai retirar sejam peças boas? Então, entender aí o que é que a questão está pedindo? Tranquilo, né? Então, em outras palavras, aqui é o seguinte: qual é a probabilidade de que a primeira e a segunda peça, né, que ele vai retirar desse lote, sejam peças boas? Como é que eu faço para calcular essa probabilidade?
Para calcular essa probabilidade, a fórmula é essa. Que envolve aqui probabilidade condicional. Para isso, a gente tem que fazer aqui uma... Como é que eu posso dizer? Definir o que é que vai ser o evento A e qual vai ser o evento B para o nosso problema aqui. Alguém saberia me dizer, para eu poder utilizar essa fórmula, qual seria o evento A e qual seria o evento B que estão ocorrendo em sequência? Pode isso dar uma sugestão aí, pessoal. Qual seria o evento A? Como é que eu posso descrever ele? Já que ele quer que ambas sejam boas. O evento A aqui, pessoal, vai ser o primeiro evento, a primeira ocorrência que vai ocorrer, que a gente quer que aconteça, é que a primeira peça seja boa. Quem vai ser meu evento B, que vai ocorrer depois do evento A? Se ele quer que ambas sejam boas, então, meu evento B é que a segunda peça seja boa também. Parece ser difícil, mas aqui a gente vai ver que é tranquilo. Então, quando ele fala qual é a probabilidade de que ambas sejam boas, então ele quer saber qual é a probabilidade que a primeira peça seja boa e, ó, esse cara aqui representa o I, e a segunda peça seja boa. Para eu calcular isso, é só jogar aqui na fórmula. Ó. A probabilidade da primeira peça ser boa e a segunda peça ser boa é igual a quem? A probabilidade da primeira peça ser boa. Qual é Agora, isso aqui está fácil de calcular. Qual é a probabilidade da primeira peça ser boa, pessoal? Se tem 12 peças, 4 são defeituosas. 8. Defeituosas. 8 sobre quanto? Né? Que probabilidade é sempre o número de casos favoráveis pelos casos possíveis. Por? 8 sobre 12, né? 8 sobre 12. Vezes, aqui na fórmula, a probabilidade de B dado A, ou seja, tem uma probabilidade condicional aqui. Traduzindo, vezes a probabilidade da segunda peça ser boa, dado que a primeira peça que foi retirada já foi uma peça boa. Qual vai ser essa probabilidade? Aí vamos lá. Se eu tirei já uma peça boa, vão sobrar quantas peças lá que estão em perfeito estado? 6. Pô, 7, né? 7. Eu já estou supondo que foi retirado uma peça boa no primeiro momento. Então, vai ficar 7. Dividido pelo número de casos possíveis. Vão ter quantas peças na caixa? 12. 12? Será que é 12? Na caixa? Na caixa. Seria 8 não, professor? Não, não vai ser 8, porque a gente já está supondo que ocorreu já na primeira vez eu tirar uma peça boa. Ou seja, não tem mais 8 peças boas. 7 vai ser 6, então. 7. 7. Dividido pelo número de peças que tem lá na caixa. Tem quantas peças lá ainda na caixa, já que você retirou uma? Ficou 7. 6. Não. Ao todo vão ficar quantas caixas? Qual é a chance? Já foi retirada uma. Peça boa. Ficaram quantas ao todo lá dentro da caixa? 7. Era 8 do boa. Ficaram 7 boas. E ao todo, ficaram quantas peças lá dentro? 12? Não, né? 12? Mas você já Era tirou 8 peças. Era 8 peças boas. Total. Boa, mas eu quero... Para calcular a probabilidade de B dado A, é o número de casos favoráveis, que são as 7 peças boas que sobraram, pelo número de casos possíveis. Sobraram quantas peças ao todo, juntando as defeituosas e as boas dentro da caixa? 11, né não? 11.
11, porque você retirou uma boa. Então, ó, essa probabilidade de tirar uma peça boa na primeira e na segunda vai ser somente multiplicar isso bem daqui. 8 vezes 7. Né? Multiplicação de fração, lá em matemática básica, quem é que lembra? Eu posso simplificar aqui, eu só pego 8 vezes 7, que dá 56. 12 vezes 11, 132. Aí eu pego 56 por 132, que dá 42,42. 0,42 em porcentagem, 42,42%. Então, a chance de eu tirar duas peças boas, né, em sequência, eu tiro uma e depois tiro outra, vai ser de 42,42%. Viu? Aqui eu simplifiquei, é porque aqui eu botei de maneira simplificada 14 sobre 33, né, mas dá o mesmo resultado. 42,42%. Viu? Coloquei o resultado em forma de fração. Vamos ver se a gente entendeu isso aqui melhor. Agora, eu vou mudar aqui a pergunta para a gente, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui. Olha o quadro da São José. Fazer uma propagandazinha aqui, né? Rapaz. Vamos lá. Agora, suponha que... Vou mudar aqui o exemplo. Eu tenho 15 peças no lote. Dessas 15 peças, 5 são boas. Cinco são boas. E 10 são defeituosas. Tem um bocado de peça defeituosa lá dentro. Defeituosa. Se eu perguntasse qual é a probabilidade de se retirar duas peças defeituosas em sequência, sem reposição, ou seja, aquele mesmo caso, eu vou tirar duas peças, né, sem reposição. Fica 10 sobre 15. Sem reposição. Aí vamos lá. A probabilidade de eu tirar duas peças defeituosas, você está falando 10 sobre 15, é a probabilidade de A, né, que vai ser 10 sobre 15. Sim. E 14 sobre... Isso. Vezes 14 sobre 15. Ou sobre 14 sobre 9. 14 sobre 9. Aliás, 9, não, aliás, 9 sobre 14. 9 sobre 14, né? Porque a fórmula é essa, a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Nesse caso, o evento A, né, a primeira peça defeituosa e o evento B, a segunda peça ser defeituosa. Então, a primeira peça ser defeituosa e a segunda é só eu fazer essa multiplicação. 10 vezes 15 vezes... Qual a probabilidade da segunda peça defeituosa, sabendo que a primeira peça retirada já foi defeituosa? Ah, se eu já tirei uma defeituosa, sobrou quantas? Sobraram 9. E ao todo tem quantas na caixa? Só ficou 14. 14. Pronto. Vou multiplicar isso aqui, que chega no resultado. E fica 90. 15 vezes 14, 210, né? Então, ia ficar 42,
0,86%, arredondando. Essa seria a probabilidade de tirar duas peças defeituosas, né? Muito bem. Professor, repete bem para mim, por favor. Esse cálculo Não foi feito esse cálculo? Porque ficou 10 sobre 15. Ó, é porque eu quero calcular a probabilidade as duas peças retiradas serem defeituosas, sendo que eu não vou repor essas peças. Eu tiro uma, eu não vou colocar de volta essa peça que eu retirei, e depois eu tiro a outra, certo? Para calcular essa probabilidade, a fórmula é essa aqui. Onde é que o evento A vai ser quem? É o evento que vai acontecer no primeiro momento, que é a primeira peça ser defeituosa, e o evento B é o que vai acontecer no segundo momento, que é a segunda peça ser defeituosa. Aí, a probabilidade da primeira peça ser defeituosa né, esse cara aqui representa o I, e a segunda peça ser defeituosa, é igual à probabilidade de A, ou seja, a probabilidade da primeira peça ser defeituosa, que para calcular a probabilidade da primeira peça defeituosa, é só pegar o número de peças defeituosas, que eu disse que são 10, e dividir pelo número de peças que tem no lote, aí na caixa, né, por exemplo, que é, ao todo, 15. 10 sobre 15, é essa a primeira probabilidade aqui, vezes a probabilidade da segunda peça ser defeituosa, sabendo que a primeira peça que foi retirada, ela é defeituosa, né? Aqui é uma probabilidade condicional. Eu já sei que a primeira peça retirada foi defeituosa. E não foi colocada de volta, né? Sem reposição. Aí eu vou calcular qual é a probabilidade da segunda peça ser defeituosa, sabendo que já foi retirada uma defeituosa da caixa. Ah, sobraram quantas peças lá? Quantas peças defeituosas? 9. 9 dividido pelo número de peças que tem na caixa ainda. 14. Aí multiplica, os dois de cima, os dois de baixo, divide, multiplica por 100 que chega nessa porcentagem. Ok? Entendi. Beleza. Agora, só uma observação, pessoal. E se em vez de eu colocasse sem reposição, eu colocasse com reposição? Ou seja, eu vou mudar aqui a questão. Ó. Não é mais sem reposição. Eu vou tirar uma peça de lá e depois eu vou colocar novamente essa peça. Aí eu vou tirar depois outra peça. Aí qual é a probabilidade dessas duas peças serem defeituosas? Mudei aqui a questão aqui agora. É do mesmo jeito, só vai ter um porém aqui, ó. Vamos lá. A fórmula não é a mesma. Qual é a probabilidade da primeira peça ser defeituosa? É 10 em 15. Vezes a probabilidade da segunda peça defeituosa, sabendo que a primeira peça retirada foi defeituosa. Aqui tem um porém. Se eu retirei uma peça no primeiro momento e coloquei ela de volta, será que essa probabilidade ela vai ser alterada? A probabilidade da segunda peça defeituosa vai ser alterada se eu coloquei a peça de volta? Aqui, pessoal, vai continuar a mesma coisa, ó, porque como eu coloquei de volta, o evento A e o evento B, eles vão ser eventos independentes, eles não vão ter relação, porque não vai alterar. Então, nesse caso, a probabilidade da segunda peça ser defeituosa vai ser o seguinte, tem quantas peças lá na caixa? Imaginei o segundo momento, estou tirando a segunda peça, vão ter quantas peças defeituosas? Se eu coloquei de volta a peça que eu tirei no primeiro momento? Hein, pessoal? 10 sobre 15 de novo, não, professor. 10 sobre 15.
porque, né, vai continuar com 10 peças defeituosas e vai ter 15 ao todo. Então, aqui vai ficar 100 sobre 15 vezes 15, né? 225. Então, nesse caso, a chance seria de 44,44%. Beleza. Vamos voltar aqui. Para o nosso assunto, né? Variável aleatória. A gente vai falar agora sobre distribuição de probabilidade. Na verdade, eu já até comentei com vocês o que é que vem a ser uma variável aleatória, né? Mas agora aqui vai ser um pouco mais... Na verdade, essa parte que a gente vai estudar aqui agora, talvez vocês vão perceber que a gente, na verdade, já viu isso aqui, lá na primeira prova. Mas só que lá a gente usava com outras palavras, né? Aqui a gente vai montar uma distribuição de probabilidade. Que vocês vão ver que nada mais é do que... Distribuição de frequência. Distribuição de frequência, a frequência relativa, onde a gente vai utilizar a coluna da frequência relativa, né? Aqui só mudou o nome, né? Mas no final das contas é a mesma coisa. Então, aqui, para a gente, uma variável aleatória x, ela representa um valor numérico associado a cada resultado de um experimento probabilístico. Ou seja, a cada resultado que eu vou obter de um certo experimento, eu vou associar ele com um valor numérico. Esse valor numérico é que a gente chama de variável aleatória. A gente vai já entender aqui com alguns casos aqui para se trabalhar, né? Ó, o primeiro exemplo é o seguinte. Eu acho que eu coloquei esse exemplo aqui. Não, eu coloquei outros também. Supondo que a ocorrência de chuva em um dia, ela independe da ocorrência de chuva em outro dia. Ou seja, em outras palavras, se choveu ontem, a chance de chover hoje não vai ser influenciada pelo fato de ter chovido no dia anterior. É o que ele está dizendo aqui nesse exemplo. Você determinou que existe 40% de probabilidade de chover. Se existe 40% de probabilidade de chover, então a probabilidade de não chover vai ser 60%. Em cada um dos 3 dias que você está fazendo essa análise. Aí ele pergunta: qual é a probabilidade de chover em 0 dias, de chover em 1 dia, em chover em 2 dias, ou chover em 3 dos dias aqui, né? Se eu estou analisando 3 dias. Como é que eu faço esse cálculo aqui? Para a gente entender melhor, a gente tem que olhar bem que essa tabelinha aqui, que eu montei para a gente. Esse diagrama de árvore. Vocês estão lembrados que 40% é a mesma coisa que 0,4, né? Ou seja, 0,4 é a probabilidade de chover em 1 dia. E 0,6 vai ser a probabilidade de não chover em um certo dia. Se eu fosse fazer um diagrama de árvore com essa representação, no dia 1, eu teria o seguinte: 60% de chance de não chover e 40% de chance de chover. No segundo dia, aqui eu tenho um porém. Se fez sol no primeiro dia, no segundo dia eu ia ter também novamente 60% de chance de não chover e 40% de não chover. Aí eu ia fazendo aqui isso para cada dia, né? Para o dia 3 também, 60% de chance e 40% de chance. Aí, o que é que acontece aqui? O que é que a gente faz quando a gente encontra essas probabilidades? A probabilidade de não chover no primeiro, no segundo e no terceiro dia é a mesma continha que a gente já fez né, lá nesse exemplo anterior, lá das peças. Vai ser eu pegar a probabilidade de não chover no primeiro dia, multiplicado pela probabilidade de não chover no segundo
e também a probabilidade de não chover no terceiro, ou seja, 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Então, a probabilidade de não chover nos 3 dias vai ser 0,216. Como é que eu cheguei nesse valor aqui? Foi só multiplicando esses 3 caras aqui, ó. Aí depois ele fez esse mesmo processo com todas as possibilidades que eu posso ter. Ó, depois choveu 2 dias e choveu no último, né? Aí aqui choveu no primeiro, choveu no segundo, mas fez sol no terceiro. Quando eu fazendo todas as situações possíveis, eu vou só multiplicando esses valores, 0,6, 0,4, 0,6. Quando fizer um por um, é porque esse exemplo aqui é um pouco mais trabalhoso mesmo. Acho que eu vou pegar depois um exemplo mais simples de se fazer, né? Quando pegar essa multiplicação, eu vou obter isso aqui, ó. Todos esses valores aqui. Que são as nossas probabilidades. Viu? Então, essa probabilidade de chover 0 dias, isso aqui de chover 1 dia, 2, 1, 2, 2 e chover os 3 dias. Quando eu juntar aqui os dias que não chove nenhum, que chove somente 1 dia, chove 2, chove 3, eu vou obter essa tabelinha bem aqui. Que se vocês estiverem atentos, né, aqui está a nossa variável, dias de chuva, nossa variável aleatória. E aqui está a contagem, né? Ó. Se eu for olhar novamente aquele diagrama, não choveu nenhum dia, foram quantos? Só tem esse aqui, ó. Choveu 0 dias. Como só deu uma contagem, lá a probabilidade do 0,216, que é 21,6%. Choveu 1 dia. Onde é que tem aqui os casos? Tem esse caso aqui, esse caso e esse aqui. Quando eu pegar essas probabilidades e somar, vai dar esse valor bem aqui, ó, a probabilidade de chover em 1 dia. E assim sucessivamente. Aí, se eu fosse querer representar esse modelo aí através de um gráfico, seria esse aqui, né, o histograma aqui, com os dias de chuva, onde aqui eu ia colocar os dias de chuva e aqui a sua respectiva probabilidade. Ou seja, a chance de não chover nenhum dia vai ser de um pouquinho mais de 20%, 21,6%. Chover um dia, 43,2%. E assim por diante. Essa tabelinha BIC que eu montei, que se vocês observarem, é bem similar à nossa distribuição de frequência anteriormente vista. Aqui ela está sendo chamada de distribuição de probabilidade. Viu? E aqui nada mais é que um gráfico dessa distribuição de probabilidade. Acho que eu estou até repetindo aqui para vocês. A nossa variável aleatória ela pode ser discreta e contínua. Você se lembra a diferença de discreta e contínua? Eu falei lá no início. Alguém sabe me dizer? Quando é que uma variável é discreta, quando é que ela é contínua? Ela é discreta quando ela pode assumir somente valores. Ninguém está lembrado? Também está com um tempinho, né, que a gente viu isso aí. Eu só acho que pode ser inteiros, né? E os outros é contínuo e fracionário. Isso aí mesmo. Quando assumir somente valores 2, 3, 1000, a nossa variável ela vai ser discreta. Quando ela for assumir valores quebrados, então ela vai ser contínua. Né? Isso aí mesmo. 1,5, 3,8. Aí, só para refrescar aqui a memória, você conduz um estudo sobre o número de ligações que um vendedor faz em um único dia.
O número de ligações que um vendedor faz em um único dia, vocês acham que essa variável de estudo aí, ela é discreta ou contínua? O número de ligações que ele faz durante o dia. Vamos pensar. Oi? Discreta, não? Isso aí, discreto. Porque seu número de ligações só pode ser uma ligação, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Não é Pode verdade. ser 2 ligações e meia, né? Ou fez a ligação ou não fez. Então, você está na posição 0, 1, 2, então ela é discreta. Você conduz um estudo sobre o tempo diário em horas que um vendedor passa fazendo ligações. Discreta ou contínua? Contínua, não, professor? Contínua, porque se é o tempo em horas, ele pode fazer uma ligação de 30 minutos, ou em outras palavras, 0,5 horas, né? 0,5 horas. Pode fazer uma ligação de 1h30, por exemplo, né? Demais aqui é só fazendo suposição, 1,5 horas, e assim por diante. Então, aqui ela é contínua. O tempo gasto fazendo ligações é qualquer número real entre 0 e 24, incluindo as frações e os decimais, então é uma variável contínua. Então, aqui as situações, né? Antes, falta 2 minutos, vamos responder isso bem daqui antes que acabe o tempo. Determine se a variável é discreta ou contínua. Coloque bem aqui no chat aqui para eu ver. Letra A. O número de empresas da lista que perderam dinheiro no ano passado. Vocês acham que é o quê? Discreta. Discreta. O número de empresas. Não é quebrada, não. Isso, então é discreta. É discreta. Volume de gasolina em um tanque. Aí é contínua, porque, né, aí dá vírgula alguma coisa. Isso aí, contínua. Velocidade do foguete. Aí deve ser contínua também, né? Contínua. Fala aí, foguete, você vai cair aqui no Brasil. O que é que está acontecendo que eu não estou sabendo? O foguete que a China mandou de 22 mil toneladas que vai cair entre o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos nessa área, entendeu? Vixe, rapaz, é mesmo. Acho que eu estava vendo agora mesmo algo parecido com isso. Alguém botou o que é isso, China? Algo do tipo. É o número de bezerros nascidos em uma fazenda. Discreta, né? É discreta, que é redondo. Isso aí. Não Então, tem 1,5, não tem. Então aqui não tem segredo, né? Muito moleza aqui. Então, falta menos de 1 minuto aí, clique novamente, viu? Para a gente continuar. Mesmo link lá.